Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto de começar o programa fazendo essa saudação, porque eu não sei a que horas você está assistindo, ouvindo o nosso programa, mas estamos começando mais um Na Fita do Tempo. Como você sabe, você que acompanha nosso canal, sabe que a gente tem dois tipos de programas. Nós temos um tipo de programa que é sobre um tema histórico, e um programa sobre história regional da IPB. Hoje nós vamos ter um tema histórico, que é a biografia do reverendo José Manuel da Conceição. E hoje, num dia bem importante para fazer isso, que é o dia do pastor presbiteriano, que comemoramos, o reverendo Marcos vai falar disso daqui a pouco, com mais propriedade, mas tem a ver com a data de hoje também, o nome do reverendo José Manuel da Conceição. E para falar com a gente sobre esse importante personagem da história do presbiterianismo brasileiro, está conosco o reverendo Marcos Novaes. O reverendo Marcos Novaes é pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Embu das Artes. Nosso irmão é pós-doutorando pelo Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, LABO, em 2024. Doutor em Educação, Arte e História da Cultura e mestre em Ciência da Religião, 2018, pelo Centro de Filosofia e Teologia, CEFT, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, UPM. Nosso irmão é graduado em Teologia pela Faculdade Batista Brasileira, em 2016, pós-graduado em Cristianismo e Política pelo Centro Universitário Filadélfia e Centro de Pós-Graduação Jonathan Edwards, em 2022. Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, sobre quem a gente vai falar, que dá nome a esse seminário, em 2013. Licenciando-se, ele está fazendo a licenciatura em Filosofia, está no sétimo semestre, no CEFT, que eu já mencionei, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e cursa formação pedagógica em História pelo Centro Universitário ETEP. 2024 também está em andamento. Professor convidado e mediador do curso de especialização em AD do CEFT, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, essa é a formação e o que o irmão faz atualmente, e eu convido a saudar o nosso público, já falando um pouquinho sobre o que é que tem a ver José Manuel da Conceição com essa data de hoje. Querido reverendo Flávio, bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Para a gente alcançar aí todo mundo. E, queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar aqui com vocês para conversarmos sobre a história dessa personagem fundamental para a história do cristianismo, reverendo José Manuel da Conceição. Esta entrevista, ela deveria ter ido ao ar antes, mas a providência permitiu que gravássemos logo hoje, no dia 17 de dezembro, né, dia que nós comemoramos o Dia do Pastor Presbiteriano. É interessante que no próximo Natal, agora, no dia 25, nós estamos comemorando 151 anos da morte de José Manuel da Conceição. Então, isso é providência de Deus. Eu me sinto feliz aqui, muito honrado, Flávio, pelo seu convite e animado por poder falar de JMC. Legal. E a gente comemora hoje por quê? O Dia do Pastor Presbiteriano. O que é que tem a ver com... Você faz uma pergunta que é interessante, porque foi nesta mesma data que José Manuel da Conceição, né, em 1865, dia 17 de dezembro de 1865, que foi ordenado o JMC. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele era um ex-padre e foi o primeiro brasileiro a ser ordenado a pastor, a ministro presbiteriano em solo brasileiro. E é muito importante, Flávio, nós refletirmos e resgatarmos essa data, porque existe um historiador da Igreja Presbiteriana, o Vicente Temudo Lessa, um historiador muito importante daquele período. Ele morreu em 1939,
quando completou 100 anos, o centenário de José Manuel da Conceição, ele escreveu algo que eu gostaria aqui de relembrar. Ele diz o seguinte: vai passando em silêncio o centenário do reverendo José Manuel da Conceição, primícias do presbiterianismo e do Ministério Nacional. Sendo ocasião oportuna, vamos recordar-lhe os traços bibliográficos. Curiosamente, que o Vicente Lessa, ele percebeu que quando completou 100 anos, o centenário de Conceição, poucas pessoas se lembraram disso, mesmo no seio presbiteriano. Então, aqui nosso intuito é rememorar, é resgatar essas datas que são tão importantes para nós, né? Hoje, por exemplo, nós na Igreja Presbiteriana estamos comemorando o Dia do Pastor Presbiteriano, resgatando essa data, né? Eu já recebi várias mensagens de amigos do grupo da igreja, com certeza o Flávio também. Nós estamos felizes, né? Mas não tem como comemorar o Dia do Pastor Presbiteriano sem fazer menção ao José Manuel da Conceição. Legal. E o irmão, até peço que mostre, tem um livro sobre o José Manuel da Conceição, né? Uma obra acadêmica. E o que eu acho legal dessa abordagem mais acadêmica sobre o José Manuel da Conceição, embora existam outras biografias que têm seu valor, têm sua importância, mas obras mais acadêmicas tentam vê-lo como um personagem importante na história do Brasil, né? No seu diálogo com a história do Brasil. E quando a gente pensa no José Manuel da Conceição, qual a importância, qual o impacto da época que ele viveu nele, que a gente pode marcar, assim? Certo. Flávio, só mencionando aqui o livro, então, o meu livro tem um título interessante, que é o seguinte: de padre protestante a pastor itinerante. A importância de José Manuel da Conceição para a expansão do protestantismo brasileiro. Na realidade, aqui nós temos alguns capítulos da minha tese de mestrado, no curso de Ciências da Religião. Eu fiz questão de estudar o José Manuel da Conceição, então eu tornei alguns capítulos aqui em um pequeno livreto, muito interessante, uma pesquisa. Eu relutei em publicar, mas alguns amigos insistiram e tal, e aí eu publiquei essa obra, porque eu faço esse panorama dessa passagem desse padre do catolicismo para o protestantismo. Aí por que de padre protestante a pastor itinerante? Porque no catolicismo ele era conhecido como padre protestante por conta das ideias reformistas. E no protestantismo ele foi praticamente o primeiro pastor itinerante no nosso meio, né? Mas a sua pergunta, a segunda colocação, a segunda pergunta, situando aí o contexto de Conceição. Conceição ele é situado historicamente no Segundo Império, e durante o Segundo Império, que nós praticamente datamos aí aproximadamente de 1840 a 1889, o Brasil viveu sobre o que nós chamamos de padroado régio, né? Que conferia ao imperador e autoridade sobre a Igreja Católica no Brasil, tornando praticamente uma instituição estatal. E o interessante é que o Conceição, reverendo Flávio, ele era um grande intelectual, nós sabemos disso, mas ele vivia em um período de pobreza, ou pelo menos ali no início da sua vida, nós tínhamos um período de pobreza intelectual no Brasil. O Brasil vinha de 3 anos de atraso intelectual e progresso, né? Há um discurso em Lisboa de Antero de Quental, que é muito interessante. Ele vai fazer esse discurso em 27 de maio de 1871. Ele proferiu o discurso, né? E nós temos um texto que nós chamamos As Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos últimos 3 séculos, né? Que ele vai mostrar como nós aqui no Brasil, no início, nesses primeiros 3 séculos, nós ficamos aquém da Europa, por exemplo, que recebeu influência do Iluminismo, do Renascimento, né? E nós sabemos que essa situação só mudou
quando a família real mudou-se para o Brasil, né, às pressas, nós sabemos disso. E aí, em 1910, a coroa portuguesa faz um tratado de navegação e comércio com a Inglaterra, e nós temos a entrada, em 1910, de milhares de 800. protestantes no Brasil. 1810. Isso, 1810. Com essa abertura dos portos, o que acontece? Nós temos a entrada de protestantes no Brasil. E esses protestantes souberam se aproveitar de brechas, de pequenas brechas ali da cultura. E aí nós começamos um movimento iluminista no Brasil, um movimento de busca de conhecimento. E o que acontece? Nós temos aqui, por conta dessas influências do iluminismo, ideias liberais, movimentos liberais, né? Quando eu falo liberal, me coloco aqui, estou referindo a questões políticas, né? E, por exemplo, José Manuel da Conceição estava em Sorocaba, e aí houve ali algumas revoltas liberais, que o Conceição participou delas, né? Ele assinou documentos em protesto ao Império, em protestos a atitudes déspotas. E o que acontece? Isso em 17 de maio de 1847, e isso postergou, inclusive, a ordenação dele. Atrasou um pouco a ordenação dele. Então, o Conceição, ele estava influenciado por esses movimentos aqui, né? Então, o que estava acontecendo no Brasil? Nós temos um período de ebulição, assim, de uma intensa movimentação social, mas também um retorno, uma tentativa de buscar fontes primárias, né? Uma espécie de renascimento no Brasil, uma busca por conhecimento. E isso afetou aos poucos intelectuais no Brasil, e o Conceição, por conta do tio dele, que o criou, que era um padre, o Mendonça, né, que era um homem muito intelectual, ele recebeu forte influência acadêmica. E aí nós temos alguns movimentos também. Nós temos o personagem Bonifácio de Andrade Silva, né, que ele viajou e sai do Brasil e traz ideias iluministas. E esse período aqui é marcado pelo jansenismo. E aí o JMC ele vai ser muito influenciado por esse movimento, porque o movimento é da corrente católica de rigor moral, né, mas que dava ênfase à graça de Deus. E esse movimento jansenista, ele influenciou muito a teologia do Conceição. Então, o Conceição ele é um produto do seu tempo, né? Ele recebe ali influências iluministas, a influência do liberalismo, uma forte influência das literaturas que chegaram a ele, mas tudo isso como um período de intensa movimentação social e intensa transformação também, né? Então, a gente sabe que nós não temos como ler nenhum autor querendo interpretá-lo fora do seu tempo, né? Então, a gente percebe aqui na vida de Conceição alguns movimentos, algumas influências que marcaram a sua concepção política, inclusive a sua concepção também teológica, né? Legal. E ele nasceu onde, o Conceição? Ele teve uma infância, você já falou do tio dele, né, que era clérigo. A família dele, ele é originário de que região? Então, o Conceição ele tem ascendência portuguesa, né? Nós vamos perceber que a família dele é uma família católica, aquele catolicismo que nós chamamos de catolicismo montanista, né? Aquela espécie de catolicismo bem rígido, bem religioso, pouco dogmático, né? Embora o José Francisco de Mendonça, quem criou Conceição, era, como nós falamos, era um intelectual, mas o tipo de catolicismo que nós tínhamos no Brasil, o catolicismo montanista, era o catolicismo praticado pela família de Conceição. E ele tinha outros tios que eram padres, né? Então uma família muito influente no catolicismo. Então eles vieram de Portugal, e o Conceição ele era paulista. Inclusive há uma discussão entre historiadores se ele era de Sorocaba, se ele havia nascido em Sorocaba ou se ele havia nascido aqui em São Paulo, na capital. Mas nós temos uma obra que se chama Sentença de Excomunhão, né, e sua resposta, que foi aquele documento que Conceição escreveu em resposta
quando ele foi excomungado, né? A palavra excomungado é uma palavra feia para a gente, porque é uma palavra usada muito no Nordeste, né? Quando alguém quer ali quer xingar o xingar outro, né? alguém. Fala que o cara é excomungado, né? Mas a Conceição foi excomungado, expulso, ou seja, tirado da comunhão. E nesse documento, Flávio, ele diz o seguinte: eu nasci na cidade de São Paulo aos 11 de março de 1822. E aí ele diz: meus pais mudando-se 2 anos mais tarde para Sorocaba. Então, os historiadores então descobriram nesse documento que ele era paulistano, né? Mas aí depois ele vai mudar aos 2 anos de idade para Sorocaba. E, como eu falei, ele é de uma família que nessa família surgiram sacerdotes católicos, né? Esse Mendonça é seu tio-avô, que o criou e o educou ali em Sorocaba. E sua mãe era dona de casa, ela se chamava Cândida Flora, ela era natural do Rio de Janeiro, e o pai de Conceição era pedreiro, ele se chamava Manuel Costa Santos, né? E logo depois, Conceição vai perder o seu pai e ele vai ter que, inclusive, criar os outros irmãos, né? Ele começa seus estudos ali em Sorocaba, até os 23 anos, e é interessante que durante a infância, até os 23 anos, o Conceição, ele teve uma educação muito rígida e, ao mesmo tempo, muito profunda, né? Muito produtiva e muito acadêmica, né? O que a gente lê nos principais biógrafos de Conceição, falando assim da sua infância até a adolescência e juventude, é que parece que ele não teve uma infância muito feliz. Não parecia uma infância de um garoto normal. Por quê? Porque desde novo, né, desde seu nascimento, ali praticamente ele foi destinado à vida eclesiástica. Os pais ali já determinaram que ele seria sacerdote, inclusive o fato de entregarem ao seu filho, ao padre Mendonça, né, não é só por conta de questões financeiras, porque eles eram muito pobres, mas também uma espécie de destino, né, uma espécie de vocação. O Boanerges Ribeiro, que é um dos grandes biógrafos do Conceição, ele diz uma coisa que é interessante, né? Eu estava lendo hoje à tarde em busca dessa informação. Ele fala assim: eu tenho a impressão de que a infância de José Manuel não foi alegre. Voltado desde logo ao sacerdócio, única crença entre os adultos da casa, assombrado pelo mosteiro vizinho de Santa Clara, com seus paredões em janelas, sua capela sombria, morador de uma rua cujo horizonte era fechado pelas curvas barrocas do mosteiro de São Bento, que se espreguiçavam no alto do morro, manchado às vezes pelo hábito negro de seu único frade. Tudo indica que sua infância foi solitária e quase desagradável, né? Então, hoje a gente vê as nossas crianças, as crianças já nascem hoje, né, com telas, tendo acesso a um mundo de novidades, a um mundo colorido. Então, a gente fica imaginando, e a impressão que o Boanerges tem é que a infância de Conceição foi bem triste. Escrita poética, né? Sim. O Boanerges, ele tem uma escrita bem poética e acadêmica, né? E, meu irmão, quando ele então se torna padre bem cedo, né? Isso, ele vai ser subdiácono, vai ser diácono e ele vai se tornar padre. Eu estava falando, só para terminar essa informação, Flávio, na idade de 12 anos, o Conceição ele começou a estudar, e dali até completar os 23 anos, como eu mencionei, e ele fez exame de latim, francês, lógica, retórica, né? Moral e dogmática. Uma coisa que é pouco explorada entre nós, protestantes, quando a gente vai analisar a biografia de Conceição, e o reverendo Hermes Maia, né, que também é um biógrafo do Conceição, ele chega a falar que o protestantismo não soube se valer da cultura de Conceição. Então, você imagina, com 23 anos, ele já era um poliglota, ele vai depois aprender o alemão com protestantes em Ipanema, na fábrica que ele frequentava quando ele foi mudado para lá.
mas é uma infância, uma adolescência e uma juventude muito restrita, né? Muito voltada. Esse padre Mendonça era muito rigoroso, né? Conciso, rigoroso, muito rígido. Então, talvez a gente tenha aí os cernes de uma espécie de desejo autônomo, né, por liberdade, um desejo de romper com essas estruturas hierárquicas que ele presenciou já muito cedo na vida, né? É muito possível. E uma pena que os missionários não souberam ver a erudição, né, do Conceição, não aprenderam a apreciar essa erudição. Não, Ah, isso foi uma falha grave, né? Quando a gente percebe a formação teológica do Simon, do Blackford, dos demais protestantes norte-americanos, a gente percebe que entre eles Conceição era o mais capaz. E sim, eu, se você olhar o em reverendo termos Hermes de. conta para isso, né? Porque há embates entre o protestantismo, os protestantes no início e certos intelectuais aí firmados no positivismo, né? Uma mentalidade mais cartesiana. E o Hermes ele aponta que, infelizmente, eram diálogos que o Conceição poderia muito bem ali se sair bem, né? Ele tinha condições. Ele conhecia muito e infelizmente havia essa a gente vai trabalhar um pouquinho isso, essa diferença, né, de visão de expansão do protestantismo, mas de fato não souberam. Eu acho que eles perderam muito, né? E como padre, sendo padre, o Manuel da Conceição passou por várias paróquias, né? Isso. Então é interessante começarmos a pensar bem do início mesmo, né? Porque ele era de Sorocaba e, por conta da politicagem e da influência da política na Igreja Católica, o seu tio Mendonça percebeu que aquilo estava fazendo mal ao jovem Conceição. Então, ele, como subdiácono, ele vai trabalhar na cidade de Ipanema, São Paulo. Isso aconteceu em 1842, né? À época, ele era um subdiácono. Aí, em 29 de setembro de 1844, ele foi ordenado ao diaconato na Igreja de Roma. E aí, em 1843, aquela revolta que nós mencionamos, né, acaba. E aí, Dom Manuel Joaquim, que tinha barrado as ordenações, né, ele se animou novamente a ordenar. E aí, o Conceição volta para São Paulo e 23 de junho, né, de 1843, com apenas 23 anos de idade, no Palácio Episcopal, ele é ordenado ao presbiterato, ou seja, se torna padre, né? E aí ele foi designado em 1845 para a cidade de Limeira. Agora, note, Flávio, o Conceição, ele nunca, eu vou usar a expressão paz, né? Ele nunca teve paz, nem na Igreja Católica, nem no protestantismo após a convenção, porque na Igreja Católica, esse Dom Manuel Joaquim, ele ordenou Conceição, mas ordenou com um pé atrás, porque ele sabia que Mendonça e Conceição tinham participado daquela revolta liberal em Sorocaba. E aí o que ele fez? Para tentar mudar a mentalidade desses padres considerados liberais, o Manuel Joaquim, Dom Manuel Joaquim, começou a trocar esses padres de igrejas e cidades. Então ele vai viver como uma espécie de padre itinerante, mas qual era a ideia da Igreja Católica? Né? Parece que era uma espécie de punição, né? A ideia de transformá-los, né? E aí o que acontece? Ele foi acusado, havia uma, um apelido, né, que pegou, que era o apelido de padre protestante, né? E o Dom Joaquim ficou sabendo disso e a situação só piorou. Então, se a gente analisar a biografia de Conceição, a sua atuação no catolicismo, nós vamos perceber que ele nunca se firmou muito tempo como padre de uma paróquia, em uma determinada cidade, exatamente por conta dessa perseguição da própria igreja
católica, né? Eu lembro que o Emilionar fala disso, do Conceição, que como não confiavam muito no que ele ensinava, também faziam ele circular nas paróquias. Mas e como foi o seu processo de conversão? Ele se converteu através do trabalho de quem? Então, a convenção de Conceição, ela não é eu não considero como uma convenção dramática. Eu chamo de convenção dramática do tipo a convenção de Agostinho, né? O É um Lutero. evento específico. É um evento, né? O Saulo de Tarso, ali em Atos 9, essas convenções dramáticas. O que parece que foi um processo. Primeiramente, quando o Conceição ele tem contato com a literatura alemã, quando ele está em Ipanema, o que acontece? Lá ele começa a visitar famílias protestantes que vinham da Alemanha, e essas famílias se estabeleceram aqui, tinham um comércio, eram famílias prósperas, e ele visitava essas famílias aos domingos. E aí ele percebeu que havia algo de especial nessas famílias. Era a forma como essas famílias exerciam a religião. O domingo a gente tem isso no protestantismo, a ideia, desde a reforma aos puritanos, o dia do Senhor. Então, ele percebeu que a religião dos estrangeiros era uma religião dedicada, as pessoas liam, oravam, estudavam, e ele foi extremamente influenciado por isso, né? E ali ele teve contato também com protestantes, né, que lhe ensinavam a língua alemã enquanto ele ensinava o português para essas pessoas. E aí, munido, né, dessas literaturas, ele começa a pregar sermões e há documentos na Igreja Católica apontando que os sermões são sermões protestantes. São mensagens que parecem muito com a mensagem de Lutero. Eles inclusive, vão chamar de apócrifas, de místicas, né? Se a gente pegar o que os colegas padres de Conceição falavam na época, nós vamos notar isso. Eles sempre estão criticando o tipo de mensagem que ele pregava. E aí, há uma coisa em Conceição que eu achei muito interessante, que é aquela analogia que ele escreve, a analogia do edifício em ruínas. O que Conceição queria era reformar o catolicismo, né? Ele queria mudar o catolicismo. E aí ele vai dizer o seguinte, que nós não temos como reformar um edifício em ruínas. Ou você sai desse edifício, ou esse edifício vai cair em cima de você. E aí ele começou a perceber que não tinha possibilidade de mudança. As mudanças que ele sonhava não aconteciam. E aí, se você pegar todo esse período, foram 18 anos. E olha, eu anotei aqui, ele paroquiou nas igrejas de Água Choca, Piracicaba, Santa Bárbara, Taubaté, Sorocaba, Limeira, Ubatuba e Brotas, né? E aí, depois disso tudo, ele entra numa espécie de crise espiritual, né? E aí, com esse edifício do catolicismo em ruína, ele vai escrever, em 1867, que não era possível ficar, né? E aí ele tomou uma decisão, a decisão foi do dia 28 de setembro de 1864, ele tomou uma decisão e escreve uma carta a Dom Sebastião Pinto do Rego, que era o atual bispo de São Paulo. Se a gente ler a carta, a gente vai perceber que a carta é uma carta cordial, porque Dom Sebastião era amigo de Conceição, eles eram amigos, então ele vai escrever uma carta muito cordial, muito bonita, elogiando as qualidades do Sebastião, mas dizendo o seguinte: eu não consigo ficar no catolicismo. As minhas convicções evangélicas não permitem a minha permanência, né? E aí o Dom Sebastião vai tentar a todo custo ali persuadir seu amigo, mas já era tarde. Ele então deixa a Igreja Católica. Interessante que ele deixou a Igreja Católica antes do contato necessariamente com um protestante, no sentido de alguém pregar para ele,
de uma suposta conversão. Ele já tinha abandonado o catolicismo, e aí ele vai para Rio Claro, né? Esse período é um período assim, de uma crise espiritual profunda. Ele está meio que depressivo em Rio Claro, né? Porque ele estava completamente frustrado. Isso aí lá pelos idos de 1863. E aí em Rio Claro, o que acontece? Um amigo de Conceição convida o Blackford, né, que nós conhecemos, que é o cunhado do Simon, para ir em Rio Claro. O Simon estava a cavalo aí, andando e pregando o evangelho. E aí o Blackford tinha muita curiosidade de conhecer esse tal de padre protestante. E aí vai acontecer esse encontro que é surpreendente, né? O encontro de Blackford, quando a gente olha lá a Conceição falando disso, né? Ele estava na janela e aí olhando o gado, né? Ele tinha um sítio, era dele mesmo, na Rio Claro, e de repente chegam aqueles dois homens lá montados a cavalo, e aí de repente o Blackford começa a falar com Conceição, né? O Conceição fica extremamente impactado pela elegância do Blackford, como ele coloca as palavras, a sua espiritualidade, né? Ele chega a descrever o Blackford como uma espécie de anjo, né? Uma coisa mística que aconteceu ali. Posteriormente, ele vai deixar o Rio Claro, vai para São Paulo, novamente tentar se encontrar com Blackford, mas tudo indica que foi aqui que ele realmente teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, né? Que a gente pode apontar que o ponto culminante, eu diria, da sua conversão acontece nesse momento, porque aqui tudo aquilo que o Blackford lhe disse confirmava a sua conversão, ou a sua protestantização, né? Como alguns gostam de mencionar. E para ele, uma vez convertido, foi rápido para ele se tornar ministro? Sim. Aqui nós temos um ponto que é um pouco polêmico nessa história, né? Porque ele vai se converter em 1863, né? E 2 anos depois ele é ordenado a ministro. Mas perceba que ele foi batizado, né? E alguns questionam por que ele foi batizado e tal, né? Porque houve na época algumas discussões sobre a necessidade de batizar pessoas oriundas do catolicismo, ainda mais sabendo que era um ex-padre com todo o potencial que o JMC tinha, mas afinal de contas ele se submeteu à liderança da igreja, à opinião da igreja. Depois o próprio Blackford vai se posicionar a favor do batismo dessas pessoas. Ele será batizado e se torna então pastor após 2 anos, né? Uma coisa que eu acho que é interessante falarmos aqui é que não demorou muito após a convenção de Conceição para ele se tornar aquilo que se tornaria como um pastor itinerante dentro do protestantismo, né? Ele teve um ministério, Flávio, assim, de 8 anos, ao mesmo tempo do Simonton, né? E o Boanerges fala dele como uma espécie de apóstolo, né, da reforma evangélica no Brasil, quando ele assume essas funções, né? E assim, 8 anos enviado pelo Espírito Santo, indo a pé para muitos lugares, né? E acontece logo depois, em 1866, quando chega 28 de fevereiro, ele vai desaparecer do Rio de Janeiro, né? Sem nenhum aviso, deixa um bilhete dizendo para não esperar por ele, né? Então, é uma coisa assim, nada convencional para o americano, né? Então, imagina os missionários americanos lá, chegam na casa, procuram Conceição, o É cara de planejamento. sem planejamento, sem avisar, né? Sem nada. E, de repente, esse cara sai, e é interessante que inclusive o Blackford vai chamar a polícia, né? Isso é um fato pitoresco aí, né? Chama a polícia, procura, ninguém sabe onde está. Imagina aquele período, né, sem tecnologia, sem WhatsApp, né, sem nada, tudo isso que nós temos hoje, o cara desaparece, deixando apenas uma carta.
e dizendo na carta para não esperar por ele. Aí, Flávio, eu fui pastor na cidade de Ibiúna. Eu fui pastor lá, ajudei na plantação de uma igreja que agora organizou, construir um belo de um templo lá. E o Conceição ele vai sair do Rio de Janeiro a pé e vai aparecer aqui em Ibiúna. Isso aí dá 511 quilômetros. Inclusive, ele vai chamar de Una, né? Porque lá tem o rio Una, que depois se torna Ibiúna. Então, essa seria uma das marcas de Conceição. Nós temos um relatório dele ao presbitério do Rio de Janeiro que vai relatar os seus trabalhos, né, do primeiro semestre de fevereiro a junho de 1866. E ele vai dar uma visão panorâmica das suas viagens, né? Valeria muito a pena. Eu tentei, inclusive, reconstruir essas visitas de Conceição lá em Biúna, as personagens que ele menciona, o pároco da cidade, a reação das pessoas, das pessoas, a casa onde ele se hospedou, a família Galdino, sobrenome, quem são essas pessoas. Então, é um negócio extraordinário, porque Biúna é uma cidade muito rural, né? Cidade pequena, muito forte na agricultura. Eu fico imaginando naquela época, né? Os bandeirantes haviam aberto aí caminhos, caminho de Sorocaba, Piedade, Biúna, e ele se aproveitava dessas estradas. Mas quando eu fiquei sabendo que eu fui tentar reconstruir a história do presbiterianismo em Biúna, eu fiquei extremamente emocionado de saber que o Conceição esteve em Biúna. Que aquela figura enigmática, né? Chegava em um lugar com aquela voz conta-se que a voz dele era uma voz assim suave, eloquente, pregando na praça pública, atraía sempre a atenção da Igreja Católica, né, dos seus seguidores, e ele sempre usava essa estratégia. Nós não temos tempo aqui, inclusive eu postei lá no grupo dos pastores que nós pertencemos, todas essas cidades que ele vai mencionando. Cada cidade, eu vou só mencionar duas aqui, por exemplo, Cotia. Achei um homem que aceitou o Novo Testamento, prometendo lê-lo a todos que quiserem ouvir. Nessa vila, Conceição encontrou resistência, né? Aqui, como nós mencionamos, Una, que é Ibiúna, preguei o evangelho na vila, em casa do subdelegado do presidente. Olha só, que aceitou com muita alegria, como também o senhor Galdino, que logo foi discutir com o vigário. Estes parecem crentes firmes. Legal. Então, se você pegar o relatório, e é outra coisa, infelizmente, mais tarde, o próprio presbitério do Rio, os conciliares já não tinham mais paciência para ler os relatórios de Conceição, porque eram relatórios muito grandes, né? Você e eu, nós participamos de concílios, sabemos que é a reunião do presbitério, então tu imagina, hoje nós temos o relatório nosso padronizado, né? A gente preenche lá as lacunas, a gente entrega, agora tu imagina aquela época, o cara chegava lá, tinha aqueles jornais, né? Aqueles relatórios enormes, eu tive acesso a esses relatórios escritos, né? À mão, e eu fiquei muito admirado, os detalhes, os lugares. Aqui em Cotia, por exemplo, ele pegou carona com 2 jogadores de futebol. Então, assim, são coisas muito interessantes que, infelizmente, à época, né, a igreja americana não soube lidar com esses relatórios, né, não tiveram paciência. E é tanto que depois nós vamos perceber que o José Manuel da Conceição ele vai desaparecer, inclusive das reuniões conciliares. E aqui que eu acho que há um rompimento, uma espécie de protestantismo que eu chamei na minha tese de manuelino, né? uma espécie de protestantismo nacional, desguarnecido do modelo institucionalizado. E aí, como eu ouvi nas primeiras aulas do JMC pelo reverendo Wilson Santana, também historiador, ele falava que o José Manuel da Conceição era um tipo de pastor presbiteriano diferente. Não tinha como igualá-lo, né, aos outros, mas
Vale a pena quem quiser estudar. Eu acho até, Flávio, que nós temos pouca coisa do Conceição. A época Uhum. da minha tese, em 2018, eu percebi, tem um rapaz que eu cito, né, que ele faz uma tese bonita em Conceição, mostrando aquele conceito do potility, né, heteronomia, o conceito de heteronomia em Conceição. O reverendo Hermes também escreveu algumas coisas, e o Boanerges e tal, aquele historiador do passado. Agora, eu acho que é uma falta de conhecimento. Isso, infelizmente, traz um prejuízo muito grande ao protestantismo brasileiro, né? A historiografia do protestantismo brasileiro, porque eu espero que alguém ainda faça o levantamento dessas viagens, né? E mostre para nós alguns aspectos que eu acho interessante, que eu não pude trabalhar todos, né? Mas é isso. Eu lembro que o Emile Leonard, eu acho que é no Protestantismo Brasileiro, ele Sim. coloca que o Conceição meio que essas cidades que você listou, onde ele foi pároco, né? Ele meio que depois voltou a essas cidades como protestante. E se você fizer um mapa do início do protestantismo na região de São Paulo, Minas Gerais, passa às vezes por essa, no estado de São Paulo principalmente, passa por essas cidades que ele passou. Então, assim, muito do crescimento do protestantismo nesse estado, que é o estado de São Paulo, tem a ver com a figura dele. E a gente, às vezes, também tem pouca pesquisa sobre isso. Assim, é bem en passant que o Leonard fala sobre isso. E quando ele dá essa sumida, a morte dele é uma morte um pouco, assim, da nossa perspectiva, trágica, né? Assim, a forma como ele morre é um pouco triste. Você pode contar um pouco como foi o final da vida dele? O Conceição, Flávio, ele era uma espécie assim de personagem mítica, né? No sentido de que quando a gente pensa, né, nesses personagens, que há muitos causos, né, sobre eles, há muitas interpretações. Mas ele era um andarilho. Eu li uma coisa que eu achei interessante, até comovente. O Conceição, ele não levava roupas, né, consigo, ele levava pouco dinheiro. Ele andava com moedas, né? Ele se alimentava de ovos, café, açúcar, algumas coisas assim, muito pouco. Então ele comprava pouca coisa e era uma interpretação daquilo que Jesus disse aos apóstolos para não levarem, né, o que comer, levarem duas túnicas, tal. Ele interpretava isso de forma literal. Então assim, e essas andanças, a falta de alimentação adequada, né, isso foi deteriorando a sua saúde. Quando ele morre, ele inclusive foi confundido com um mendigo, né? Isso é muito comovente. Ele morre em 1873, né, aos 51 anos, após 8 anos andando. E o que se sabe é que ele estava muito doente. Tem uma reportagem sobre a morte dele que foi publicada em 1874 na imprensa evangélica. E na imprensa evangélica, quando notificou, divulgou o seguinte: padecia havia muitos anos de uma grave enfermidade, que às vezes o incapacitava por dias e semanas inteiras para qualquer serviço. Então, há uma discussão sobre que tipo de doença era essa, né? Mas era uma doença que estava deteriorando o Conceição e possivelmente o levou à morte, né? Então, ele... Ele morreu no Natal, né? Exatamente. Ele morre no Natal. Nós temos, inclusive, o seu primeiro biógrafo, né? Que foi o Coronel Fausto, que pôde... ele era enfermeiro também, né? Que pôde socorrer o Conceição
retornando ao Rio de Janeiro, né? E aí, inclusive, o Fausto vai mencionar a sua morte, foi uma morte muito serena. Inclusive, ele ora, ele vai contando assim detalhes que ele, após um período, lógico que o Fausto ele não conhecia Conceição. Só após a morte, que depois que ele foi pesquisar, ele foi estudar, que ele descobriu toda a sua história, a sua importância, e ele se interessou por aquela personagem misteriosa. E aí ele conta, né, que na noite de Natal, então, Conceição faz uma oração, vira o rosto para a parede e ali ele falece, né? Há cartas dele para a irmã que morava em Sorocaba e ele estava, quando vinha a São Paulo, sempre visitava essa irmã e ele se queixava de muitas dores. Alguns chegam, não sei, talvez com certo exagero, a falar que a enfermidade estava expondo os seus ossos. Talvez da perna, do pé, nós não sabemos, né? Uhum. Mas tudo indica que foi uma morte muito, muito dolorosa. Lembrando que, assim, quando os missionários perceberam que ele estava doente, os missionários, inclusive, fizeram intervenções. O Conceição ele vai passar um período nos Estados Unidos para se tratar. A igreja brasileira tentou de tudo, né, para deixá-lo no lugar, para ele se recuperar, mas não houve sucesso, né? E qual, caminhando para o final, pastor, que legado nós podemos dizer que o JMC deixa para a igreja brasileira? Olha, o Conceição, Flávio, ele tinha uma coisa que eu acho que nós deveríamos repensar hoje. Não com a mesma ótica de Conceição, porque o Conceição ele tinha aquilo que a gente chama de urgência da missão. Então, era um indivíduo que tinha uma espécie de chamado, de vocação, e entendia que tinha pouco tempo. Né? A gente vai perceber como essa relação foi um pouco tensa com a igreja americana, com os missionários americanos, e então os missionários americanos não compreenderam muito essa urgência da missão. O Conceição ele queria um tipo de protestantismo que reformasse a religião brasileira e ele nunca lutou por converter as pessoas em uma igreja institucionalizada. O Conceição não tinha assim, não tinha nenhum interesse de batizar alguém e torná-la membro da igreja presbiteriana. Isso não foi muito aceito, as pessoas tiveram dificuldade de aceitar isso, mas eu acho que o maior legado que Conceição deixa para nós é essa reflexão de uma urgência da missão que não se preocupe tanto com a institucionalização, mas com elementos empíricos, né, com elementos mais práticos da religião, uma espécie de cristianismo mais voltado para as necessidades nacionais. Eu fico pensando se a Igreja Presbiteriana do Brasil tivesse escutado Conceição, se tivesse atentado para o modelo de Conceição, que era um modelo que não esperava, por exemplo, que os concílios tomassem a decisão, que houvesse alguma espécie de institucionalização, mas visava reformar aquilo que havia de religioso nas pessoas. Então, eu fico imaginando que se a Igreja Presbiteriana seguisse os passos de Conceição e não tivéssemos tido tanta influência do protestantismo norte-americano, talvez eu acho que a Igreja Presbiteriana seria uma igreja maior. Eu acho que nós seríamos uma igreja mais evangelística. Eu acho que nós teríamos condições de resolver essa demanda que existe entre nós, entre a racionalização, a questão da razão e a questão prática, né? A questão da vida cristã. Não sei se você está me entendendo.
Mas, Uhum. basicamente... Não é negar, como você disse no início, não é negar a institucionalização da igreja. Sim, Existe um nível institucional, não tem como não, fugir não tem dele, como, né, fugir dela. mas entender também que existem umas dimensões da vida que estão além das instituições. E que estão além, e que vão além da institucionalização da igreja, das nossas decisões. Então, assim, hoje, tudo que nós vamos resolver, tudo que nós vamos decidir, geralmente nós montamos uma comissão, né? Nós Uhum. demandamos aí discussões, às vezes intermináveis. O Conceição nunca soube lidar com isso. E talvez poderíamos ser institucionais como somos, preservar o nosso governo presbiterial, as nossas confissões de fé, o nosso legado histórico, a nossa identidade presbiteriana, mas repensar, juntamente com Conceição, a urgência da missão e um protestantismo mais prático, um Uhum. protestantismo mais voltado Para a para vida. a vida e que possa aproveitar as brechas da nossa cultura. E eu acho que por isso nós demoramos um pouco para crescermos como denominação. E você vai ver que mais tarde, Flávio, os movimentos pentecostais, com todos os equívocos doutrinários, eles souberam fazer uma leitura da cultura, né? As igrejas pentecostais no Brasil, segundo a ciência da religião, elas refletem a nossa cultura. E aí, por um lado, nós temos a missão da redenção da cultura, né? De modificar a cultura com a nossa cosmovisão, mas ao mesmo tempo aproveitar das brechas deixadas na nossa cultura para que a gente possa proclamar o evangelho. Então, Conceição, ele traz para nós, sim, um modelo que nos desafia, traz para nós perspectivas e horizontes que eu acredito que nós devemos repensar hoje. Por exemplo, aquilo que eu mencionei, a urgência da missão. Parece que nós estamos um pouco acomodados. Parece que a Às igreja... vezes as instituições servem para alimentar a si próprias, né? A si mesmas. Isso, Assim. E exatamente. Então, eu vejo hoje uma urgência para construir templos, né? Estão muito interessadas em construir igrejas. Eu fico pensando que isso é válido, os templos são necessários, mas nós precisamos investir em obreiros, né? Em líderes, porque são eles que vão levar o evangelho, são eles que vão. O templo é consequência. Então, parece que o nosso modelo de igreja perpassa por algumas questões que nem sempre funcionam, né? Então, por exemplo, imagina se nossos evangelistas, nossos pastores, se preocupassem mais com a evangelização da cidade, dos seus amigos, com pequenos grupos, expandindo o evangelho, do que necessariamente com questões que demandam recursos e dinheiro, como construir templo. Né? Eu estou falando isso, Flávio, porque eu tenho visto a gente construir templos e depois você percebe que os templos estão vazios. Né? está invertendo a lógica um pouco das coisas. Né? Sim. Então, Constrói o prédio para trazer as pessoas, ao invés de alcançar as pessoas, e depois pensar em acomodá-las. sim. Meu irmão, eu sempre faço a pergunta no final do programa, uma pergunta que eu acho que eu julgo importante, que é por que é importante a gente estudar a história da igreja? Flávio, eu acho que a importância da história da igreja tem aquele lance que eu acho importante, né? Parece clichê, mas é pura verdade. Nós estudamos a história da igreja para a gente não cometer os mesmos erros do passado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estudamos a história da igreja para resgatar a nossa identidade, para resgatar quem somos, para dar uma resposta ao presente, né? Quando eu estudei o Conceição, por exemplo, né? Eu estudei a sua história, a sua biografia mexeu muito comigo. E então eu percebi a importância de resgatarmos essas pessoas, esses heróis da fé.
a importância de resgatarmos aquilo que eles pregavam, como eles lidaram com as crises, né? E como nós podemos, iluminados pela experiência deles, também lidar com as nossas crises, né? Então eu penso que é de suma importância estudar a história da igreja, reviver, porque lembrando que a história da igreja também ela traz para nós edificação. Uhum. Nós não somos tão bons assim, nós precisamos de exemplos, né? Nós precisamos de direção. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, e se a gente lê esse texto isolado, a gente fica perguntando que testemunhas são essas. As testemunhas estão lá, no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Então, nós precisamos dessas testemunhas, nós precisamos vivenciar um cristianismo como eles vivenciaram, como eles experimentaram, né? Então, é isso que eu penso sobre a necessidade de estudarmos a história da igreja, e eu aconselho, inclusive, Flávio, a estudar biografias. Uhum. Por exemplo, para nós que somos pregadores, né, expositores do evangelho, é tão bonito quando a gente está expondo um texto e a gente começa a ilustrar com exemplos da história da igreja. Os exemplos bíblicos inspirados são maravilhosos, mas nós podemos jogar luz no nosso sermão através de biografias de homens de Deus, homens consagrados, né? Isso enriquece demais o nosso sermão. Eu me lembro que quando eu comecei a contar essas histórias do José Manuel da Conceição, minha mãe ficava encantada. Minha mãe ficava assim, admirada, alegre, emocionada. Ela não dimensionava como Deus podia usar um homem da forma que usou Conceição, né? Legal. Foram 8 anos. E a gente poderia falar do Simonton também, que é um tipo de protestantismo diferente, mas mesmo assim, Muito usado por Deus também. olha o que o cara fez em 8 anos, né? Eu estava brincando com o pessoal da minha igreja, Calvino, com 23 anos, escreveu as Institutas, né? Hoje, um cara de 23 anos está jogando videogame, né? Não tem a mínima direção. E o cara, com 23 anos, escreveu a maior obra da Reforma Protestante. O cara tinha 23 anos, tinha 8 doenças. Então, você traz esses exemplos, isso ajuda demais a edificar a nossa fé. Então, é necessário conhecer a história da igreja. Espero que tenha ajudado, contribuído com alguma coisa. Ajudou sim. E Muito obrigado por eu que agradeço a sua bondade de me convidar. Eu sei que tem muita gente aí boa para isso, mas eu me senti muito honrado e feliz por retornar, porque quando a gente escreve um livro, parece que a gente fica meio enjoado do livro, né? A gente fica meio assim, aquela literatura que a gente batalhou tanto para publicar, mas quando a gente vai fazer um artigo, dar uma entrevista, falar, nós somos obrigados a retomar, a visitá-lo, né? E hoje eu estava visitando o meu livro, os capítulos, olhando para essa história. Às vezes, meu Deus, eu escrevi isso aqui. Olha o que aconteceu. Olha que coisa tão boa, coisas extraordinárias, né? Então eu fiquei feliz e te agradeço pela oportunidade, meu irmão. Tamo juntos. Tamo junto. E eu agradeço por aceitar e nos trazer essa contribuição. Então, para você que nos acompanha, sabe por que comemora o Dia do Pastor Presbiteriano no dia 17 de dezembro. E sabe por que uma instituição como o nosso seminário aqui de São Paulo, por que ele homenageia um homem tão importante como José Manuel da Conceição. Nós tivemos a oportunidade hoje com o professor Marcos, reverendo Marcos, aprender um pouquinho sobre esse papel, sobre esse homem tão importante da história da nossa igreja. Então, eu vou terminando aqui. Peço ao reverendo Marcos também que possa se despedir do nosso público e assim a gente encerrar. Então, Flávio, eu me despeço desejando a você um feliz dia do pastor presbiteriano, né? E lembrando, outras igrejas comemoram em outras datas e o pessoal pega no nosso pé, né? Porque o dia do pastor presbiteriano tem que ser no dia 17, né? De dezembro. Então, hoje nós explicamos. Eu quero desejar também um feliz dia do pastor presbiteriano para os nossos colegas, os nossos amigos, pastores, né? Que Deus abençoe o seu ministério. Talvez você, o Flávio, né? Nós não temos condições e não fomos chamados para um ministério como o do Conceição, mas nós vamos seguir
nas pegadas do JMC. Então, um abraço para todos vocês. Você que nos assiste, até logo, até o próximo programa, se Deus quiser.